Era gente de todo lugar. Tinha gente de todo lugar no Brasil. Gente dos Estados Unidos, porque o Espírito Santo havia soprado lá no meio dos estudantes. Olha, minha gente, como Deus começou a operar fortemente no nosso coração. Sentíamos que éramos o povo de Deus. Aquilo que nós estávamos começando a ler da Bíblia, porque até então não tínhamos a Bíblia na nossa mão e nem no nosso coração, a não ser através de alguns fascículos das homilias, claro, mas no nosso conviver não tínhamos. Mas o Espírito Santo foi nos despertando, dando-nos fome de Deus. E a palavra da Bíblia, o Jesus, o Deus da Bíblia, saltou da Bíblia para nós. O Espírito Santo começou a operar. Uma alegria imensa. Não havia sacrifício para nós. Havia alegria. Quando eu cheguei aqui em Maringá, a primeira coisa que eu quis fazer, o marido e eu, fomos procurar o padre. Na época, ele que me perdoe, não me lembro mais o nome dele. Era tanta confusão, nós estávamos iniciando uma coisa nova, uma criação de cabra, e tudo assim novo. E fomos falar com ele sobre o que estava acontecendo lá no Rio conosco. E ele disse: ó, calma, minha gente, calma. Eu acho que nós falamos de uma maneira muito impetuosa. Nós estávamos cheios de fogo do Espírito Santo. E a gente ficou meio assustado. Ele disse assim: não, aqui nós temos um outro movimento, que é, eu acho que é familiar cristão, não sei, tinha um jornalzinho, e que está aqui, que está precisando de desenvolver. Então, vamos começar com isso. Seguindo a orientação dele, começamos com esse. Muita gente nos procurava, fazíamos encontros muito bons. Eles celebravam missa no nosso sítio, chegava a vir até um ônibus cheio de gente, havia assim um alvorecer, né? Mas não era o nosso chamado, engraçado. Chamado de Deus tem uma direção. O que nós estávamos querendo era colocar aqui as maravilhas que o Espírito Santo estava operando. E começamos então. Saiu um grupinho. Vamos escolher o nome? Vamos embora. Vamos botar papelzinho aqui, cada um tira o nome que quer. E eu quis fazer uma trapaça. Ih, Deus não gosta de trapaça. Não gosta. Eu botei 2 papeizinhos com o nome de Emanuel, para ver se saía Emanuel. Mas, na hora de tirar, saiu Jesus, nosso Deus. Para a glória de Deus. E começamos, altos e baixos. Mas, vamos descobrir maravilhoso o que é Jesus nos prometeu, quando ele estava para partir para o Pai, que ele não nos deixaria órfãos, dar-nos-ia um outro paráclito, e ia nos revelar tudo o que ele nos tinha. E acontecia. E acontecia em nós o Pentecostes. Pentecostes foi o cumprimento da promessa de Deus. E isso estava acontecendo conosco. Coisa linda, gente. O que está acontecendo aqui agora. Nós nos reuníamos, segundo a promessa dele, 2, 3, vários reunidos. Eu estou aí no meio. Como ele está aqui agora, sacramentalmente, é
uma pista. Não sei se todos já sabem que lá